Olá, amigas e amigos, tudo bem? Professor Márcio Gomes com vocês. Nosso giro da semana de atualidades, fatos noticiados entre os dias 15 e 21 de março de 2026. Como você já está acostumada, não é apenas uma apresentação dos fatos, mas sim como eles podem aparecer em questões de prova. Então, bora lá? Já começo a nossa aula com Oscar 2026. O Oscar é a grande premiação da indústria cinematográfica, né? Você tem ali a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, mais de 10 mil pessoas participam ali da escolha das melhores produções do ano. Beleza? Então são inúmeras categorias. Tem categoria de melhor filme internacional, melhor ator coadjuvante, melhor fotografia, melhor elenco, entre outras. E toda vez que há a premiação do Oscar, as bancas costumam inserir questões de atualidades. Questões do tipo: qual filme com maior número de indicações? Qual filme vencedor? Tem algum representante brasileiro? Então agora faremos essa leitura. Primeiro destaque: candidato, quem foi o grande vencedor da noite? Essa é questão clássica. O grande vencedor da noite foi o filme Uma Batalha Após a Outra, que tem no seu elenco ali, entre os atores, por exemplo, Leonardo DiCaprio, um ator aí aclamado pela mídia, papéis históricos, né? Tem o papel simbólico de O Titanic, entre outros, né? Outras interpretações. Então Leonardo DiCaprio fazia parte dessa produção, Uma Batalha Atrás da Outra. Como é que você vai lembrar? Por que ele é o grande vencedor da noite? Primeiro, vamos lá. O prêmio mais importante, todos os prêmios são importantes, óbvio. Mas acho que o prêmio mais aclamado é aquele melhor filme, né? Porque pense, esse foi o melhor filme do ano. É o que você espera. Porque o melhor filme ele é um conjunto ali de partes, né, que desencadeia nessa conquista. Então vamos lá, melhor filme. Mas não só melhor filme. Além de melhor filme, outras 5 categorias. Então foram 6 conquistas, por isso o grande vencedor da noite. Como que você vai lembrar disso e não esquecerá mais? Para você ser campeão de algo, para ser o grande campeão, você precisa vencer uma batalha após a outra, seja no futebol, no basquete, no karatê ou na indústria cinematográfica. Então, uma batalha após a outra. Poxa, se é uma batalha após a outra, você é o grande vencedor da noite. Fechamos? Qual o filme com o maior número de indicações? É diferente, não é o maior vencedor, o maior número de indicações. Ser indicado não garante a conquista. Pecadores. Pecadores teve 16 indicações. Levou 4. Aí eu vi uma manchete do tipo, né, cara? Como que é o ponto de vista, o olhar. Alguém escreveu assim numa manchete. Ai, Pecadores decepciona. Pecadores tem uma noite ruim. Como? Recebeu 16 indicações, chegou ali em 16 categorias e levou 4, meu. Mas dentro dessa quantidade de prêmios que você concorria, tudo bem, pode ter ficado abaixo. Mas é um vencedor também. O Brasil tinha representantes em 5 categorias. O maior destaque vai para o Agente Secreto, né? Que concorreu em 4 categorias. Márcio, quais categorias? Melhor filme mesmo. Melhor filme internacional, melhor ator e melhor seleção de elenco. Então o Agente Secreto, estrelado por Wagner Moura, né? Dirigido por Kleber Mendonça Filho, não conquistou nenhuma estatueta. E a gente tinha ainda o Adolfo Veloso, que concorreu na categoria de melhor fotografia. Ele era o grande diretor ali dessa área de fotografia, no filme Sonhos de Trem. Também não conseguiu êxito, tá? Então o Brasil teve 5 indicações e nenhuma vitória. E também vi no outro dia, o Brasil não ganha nada, não conquista nada. Foi um momento histórico
no cinema brasileiro. De boa? Então não se esqueçam, uma batalha após a outra, grande vencedor. Brasil concorreu ali em 5 categorias, mas saiu sem prêmios. Temaço da semana. Esse pra mim é o tema da semana. Sempre eu acho que tem um tema que é o mais importante, de novo, no olhar de questões de prova. Não estou falando para a sociedade, não estou falando, né, economicamente, mas o fato mais importante quando você olha para a prova é esse. É o tipo de abordagem e que pode ser objeto de uma questão objetiva, mas também de uma questão dissertativa, de uma redação. ECA Digital começa a valer e impõe novas regras para crianças e jovens em redes sociais, jogos e sites. Nós temos no Brasil o tradicional Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né? Em 2025, os debates se intensificaram ao redor da proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. Tivemos o episódio do Felca, um youtuber que faz um vídeo, denuncia os perigos da internet, mostra a exploração sexual de crianças, né? O Congresso trabalha e cria e aprova essa lei, que ganhou 2 apelidos, né? Uma de ECA Digital e outra de Lei Felca. Mas é uma lei que protege as crianças e os adolescentes no ambiente digital. Ela, nesta semana, entrou em vigor. Agora vale, foi aprovada em 25, entrou em vigor agora. Márcio, o que essa lei na prática diz? Quais são os dispositivos? Vamos lá efetuar uma leitura aqui. Então, primeiro ponto. Alguns sites, eles são restritos de acordo com a idade. São restritos para maiores de 18 anos. Só que muitos desses sites, eles pedem apenas para você informar que data você nasceu, qual a sua idade. E aí qualquer um que colocar ali 18, 20 anos, passa. Então, a lei proíbe essa autodeclaração naqueles serviços que deveriam ser restritos para maiores de 18 anos. Então você precisa de um mecanismo mais seguro, um mecanismo mais confiável para identificação de idade. Beleza? Esse é um ponto. As redes sociais devem oferecer versões sem conteúdos proibidos ou publicidade direcionada para as contas de menores de 16 anos. E essas contas de menores de 16 anos devem ser vinculadas às dos seus responsáveis. Então vamos pensar uma criança aqui de 12 anos e quer criar um perfil no Instagram. Esse perfil deve ter um vínculo com o do responsável. Não pode mais ser ali independente. É uma mudança, tá? Imagine só marketplaces, aplicativos de entrega de bebida, cigarro, produto erótico, produto que não deve ser direcionado para menores, certo? Então essas plataformas vão precisar apresentar mecanismos robustos aí de identificação de idade no cadastro, tá? E bloquear o acesso a menores, obviamente. Impõe que plataformas de aposta impeçam o cadastro e acesso de crianças e adolescentes. Apostas também, então, muitas casas de apostas hoje, as bets da vida, né? Elas devem bloquear esse acesso de crianças e adolescentes. Obriga os buscadores a ocultar e sinalizar conteúdos sexualmente explícitos e exigir verificação de idade para desbloquear. Faz sentido também. Provedores de conteúdo pornográfico, verificação de idade. São coisas meio óbvias que já existiam, mas qualquer um poderia burlar. A verdade era essa. Determina também que jogos com caixas de recompensa bloqueiem acesso para menores e ofereçam versões sem essa funcionalidade. E que serviços de streaming cumpram essas classificações indicativas, ofereçam ferramentas de controle parental para o pai acompanhar os acessos. Então é uma legislação muito importante e visa proteger crianças e adolescentes nesse ambiente digital, um ambiente muito perigoso. Fechou? A notícia é bacana essa, hein? Costuma cair. Vai prestar uma prova na área jurídica? Acho que vale a pena ficar de olho. Pense na figura do Flávio Dino. Flávio Dino é ministro do STF. Flávio Dino
e ele toma uma decisão que acaba com a aposentadoria compulsória, como maior punição a magistrados. Márcio, eu não entendi nada. Vamos lá. Cuidado, quando eu falo dessa aposentadoria compulsória, não é aquela aposentadoria para quem completa 75 anos. Compulsória é quando ele obrigatoriamente deve ser retirado, né, da função, do cargo ali. Então tem essa aposentadoria compulsória, quando alguém completa 75 anos, tem que deixar o cargo, mas a decisão do Flávio Dino não versa sobre essa aposentadoria, e sim na aposentadoria compulsória como punição ao magistrado. Pense então em um juiz e ele comete ali uma infração disciplinar grave. O juiz foi lá e cometeu uma infração disciplinar grave. E a maior pena que existia para ele, sabe qual era? Ele era afastado do cargo. Ele era aposentado compulsoriamente, contra a sua vontade. Só que não perdia o salário, né? Ele ficava com o salário proporcional ao seu tempo de serviço. Peraí, Márcio, deixa eu ver se eu entendi. Alguns candidatos devem estar com esse raciocínio. Tem o juiz, ele comete ali alguma infração administrativa grave, né? Uma infração disciplinar grave, e aí ele deve ser punido. Na hora, no momento de ser punido, ele é aposentado e fica com os vencimentos proporcionais. Essa era a grande pena. Qual é o sentimento que isso gera na sociedade? Um sentimento de privilégio, um sentimento de impunidade. Essa decisão agora, então, do Flávio Dino estabelece que o Conselho Nacional de Justiça deve aplicar a perda do cargo e, consequentemente, a perda do salário. Essa deve ser a maior punição para violações disciplinares e não apenas a aposentadoria compulsória. Então, uma mudança de entendimento importante. Tá? O CNJ provavelmente vai debater essa decisão do Flávio Dino. Então, fiquem de olho. Vai prestar um concurso na área jurídica? Esse tema tem potencial de prova. Ou até numa redação, imagine uma redação. O que você pensa sobre isso? Saca? Bora falar de economia um pouquinho? A cada 45 dias no Brasil, um comitê vinculado ao Banco Central se reúne. O nome desse comitê? Copom, Comitê de Política Monetária. Márcio, se reúne para quê o Copom? Para definir a taxa básica de juros, também conhecida como taxa Selic. Tá? Então essa é a taxa básica de juros da nossa economia. Na reunião desta semana, do mês de março, o Copom decidiu reduzir os juros. Não ficou baixo, tá? Tá alto ainda. Ele saiu de 15% para 14,75% ao ano. Então, uma redução de 0,25 ponto percentual. Por que a decisão chama a atenção? É a primeira diminuição da Selic desde maio de 2024. É a primeira diminuição da Selic desde que Gabriel Galípolo assumiu o Banco Central. Tá, Márcio, e por que essa decisão? Vamos lá. A taxa de juros é um instrumento, é uma ferramenta, um mecanismo para você tentar controlar a inflação. É um dos mecanismos para isso. Então, quando a inflação está alta, quando ela está acima da meta, há uma tendência do Banco Central, do Copom, elevar os juros. Com juros altos, a população é inibida a consumir. Vai falar, não é a hora de pegar um empréstimo, hein? Não é a hora de financiar. Então o consumo tende a cair e, consequentemente, os preços se estabilizarem. Então, taxa de juros é um instrumento também de política monetária. Ok? No ano passado, e aí o ano passado é o ano de 2025, o Brasil trabalhou muito ali com projeções perto do teto da meta. Inflação prestes a estourar. Isso fez com que os juros fosse elevado para 15% e permanecesse um bom período ali. Para 2026, a meta de inflação
é de 3%. Meta de inflação é de 3%. Mas ela pode oscilar, já disse isso em várias aulas, né? Ela tem uma margem de oscilação, 1,5% para cima, então pode ficar entre 4,5% e 1,5%. Ela tem um piso e um teto. Se ficar dentro desse intervalo, cumpriu a meta de inflação. A projeção no momento para a inflação 2026 é de 4,1%, 4,10%. Beleza? Então, a projeção está dentro da meta. E isso leva a esse cenário de redução. Então, opa, se está mais ou menos dentro... Mas é um corte cauteloso. Não é cortar 1%, 2%, 0,5%. 0,25 ponto percentual. Beleza? De boa? O que a banca costuma fazer aqui? Perguntar ao candidato: ei, por que o Banco Central, o Copom, reduziu os juros? E a resposta deve ser porque a inflação está ali dentro da meta, relativamente controlada. Outra questão, mais no cunho de conhecimentos gerais: qual o nome da taxa básica de juros? Selic. Outra pergunta técnica: quem decide a taxa básica de juros? Copom. Fechou? E o último fato do dia, da semana, perdão, morre o filósofo alemão Jürgen Habermas. É um dos grandes intelectuais do século XX, aí, na segunda metade do século XX, início do século XXI. Ele faz parte da segunda geração da escola de Frankfurt e cunhou alguns conceitos, algumas teses, discussões muito interessantes. Vou dar exemplos bem sucintos, óbvio. Teoria da ação comunicativa. Ele defende mais ou menos que as pessoas, o diálogo entre as pessoas, esse diálogo ele deve levar a um entendimento, a um ponto comum, que a comunicação, que essa conversa, ela não deve partir de uma imposição. O indivíduo não deve forçar suas ideias ali, persuadir o outro, mas sim ter um diálogo, uma troca de ideias, e aquela ideia com maior consistência, mais robusta, mais coerente, ser aceita. E as pessoas então chegarem a um consenso porque entendem que aquela é a melhor ideia. Isso para ele é a base da racionalidade coletiva e da democracia. Então chama teoria da ação comunicativa. Ele também fala muito da esfera pública. E quando eu penso em esfera pública, dei aula no curso de jornalismo, né, sobre essa área política, e falávamos muito sobre o Habermas lá. Imagine só que você tem espaços na sociedade em que os problemas da sociedade são discutidos. Os problemas políticos, os problemas econômicos, os problemas sociais. Lá nos século XVIII eram os cafés, as academias de discussão, e hoje ele entendia que isso era por meio da imprensa, dos jornais, e é nessa esfera pública que a opinião pública se forma. E aí ele fazia até uma crítica, que hoje essa esfera pública vinha sendo ocupada por os grandes detentores do capital, que essa esfera pública, o marketing tomava conta, as grandes corporações. Então é um outro conceito bem lembrado do Habermas. E do patriotismo constitucional, também outra tese interessante. Ele dizia que as pessoas deveriam se simpatizar, criar um vínculo, né? Não a partir da cor, da raça, da língua e da cultura, mas sim que o elemento central deveria ser esses valores democráticos. Então, se aquele país possui os mesmos valores que eu, de liberdade, de democracia, entre nós há ali algo comum, que é muito maior do que a diferença de raça, de cor, de língua. Então, um patriotismo constitucional, né? E isso a gente pode pensar na defesa da União Europeia contra o avanço do nacionalismo. Então, Habermas a obra dele não conseguiria discutir aqui em 2, 3 minutos, então tentei sintetizar, e é difícil de sintetizar algo que é muito amplo, mas espero que tenha
tenha contribuído aí com o entendimento mínimo de vocês. No geral, acho que a banca vem com uma questão bem tranquila. Perguntará qual intelectual alemão, representante da escola de Frankfurt, faleceu no mês de março de 2026. E aí é o Jürgen Habermas. Beleza, galera? Eu agradeço a companhia de vocês e deixo aquele recadinho especial. Se você quiser, puder, siga o Márcio lá no Instagram. Costumo postar dicas semanais, dicas de atualidades, conhecimentos gerais, geografia. Você contribui assim para o crescimento do canal do Márcio, da rede social do Márcio. E a gente pode também estabelecer alguns diálogos lá que as plataformas permitem. Ok, galera? Desejo bons estudos e um ótimo aproveitamento do conteúdo. Até mais!